Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa tarde para o nosso segundo seminário de mecânica do semestre 1 de 2022, sendo realizado hoje, no dia 10 de agosto de 2022. É um prazer enorme ter conosco aqui o professor Júlio Lombaldo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar para a gente sobre modelagem matemática em processos nucleares. Antes de passar a palavra para o professor Júlio, eu queria dar aqueles anúncios padrão que eu sempre dou aqui nos seminários. Então, como vocês já sabem, os seminários são abertos, livres, todo mundo pode participar. Sintam-se à vontade, então, para se sugerirem, né, se voluntariarem a dar palestras ou a indicar nomes para palestrantes, tá bom? E a indicar o link do seminário para quem quiser participar. Esse seminário está sendo gravado e vai ser publicado no nosso canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasília. Então, se você não quiser ser visto nem ouvido na internet, por favor, desligue agora o seu microfone e a sua câmera e interaja conosco através do chat, tá bom? Que eu posso ler e passar para o palestrante os seus comentários. A sua permanência nesta sessão significa consentimento para a publicação deste vídeo na internet, ok? Então, pessoal, é um prazer enorme termos aqui o professor Júlio Lombaldo. Eu passo a palavra para ele. Júlio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz em poder participar. Eu adoro esse tipo de evento, seja seminário, seja palestra de uma maneira geral, qualquer evento que tenha matemática, na verdade, né? Então, agradeço imensamente ao convite de vocês do programa, ao Caio por ter lembrado meu nome, a você pelo contato, Yuri, e né, os trâmites até que a gente chegasse nesse momento. Bom, para começar a falar, eu vou, claro, aqui compartilhar a minha tela assim, da minha apresentação, né? Deixa eu minimizar aqui e automaticamente aumentar a tela aqui, para que eu possa começar a falar, de fato, né, da apresentação que eu vou falar sobre matemática aplicada a reatores nucleares, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que falar antes de qualquer coisa é o seguinte: essa apresentação ela tem um tom específico, né, porque ela relata, de certa forma, um dos últimos artigos que a gente publicou, nesse caso aqui em conjunto com um aluno meu de doutorado, Renato Klein. Mas o que eu quero dizer é que essa apresentação ela tem duas partes, tá? Ela tem uma parte que ela é basicamente uma introdução ao que a gente faz com matemática aplicada a reatores nucleares, tá? E depois, obviamente, a gente entra de maneira mais específica no problema, que é o problema que a gente resolve aqui, tá? Eu estou prevendo falar ali uns 40 minutos, é claro que talvez se tiver alguma interrupção, alguma coisa talvez vá um pouquinho mais, mas eu acho que em torno disso, tá? E, enfim, de uma maneira geral, essa é a temática que a gente vai ter até o final da apresentação. Tudo bem? Ela está em inglês, tá? Eu acho que é a matemática universal, porque eu também fiz essa apresentação na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, porque também eu tenho um professor parceiro lá e a gente também participou de um seminário onde eu apresentei ela alguns meses atrás e também teve um retorno bem legal, a gente discutiu bastante coisa, foi bem produtivo, vamos dizer assim, né? E surgiram até novas ideias para que a gente continuasse esse tipo de problema. Tá bem? Bom, vamos lá então. Basicamente, quando a gente fala em energia nuclear, o que a gente tem que falar, né? Primeiro, antes de falar em energia nuclear, para mim, eu preciso deixar claro, né, que um reator nuclear ele funciona à base de fissão nuclear, como está escrito aqui, né? E para a gente entender a fissão nuclear, a gente precisa ir de uma maneira bem devagar, assim, para entender que a gente vai ter um átomo, né, de urânio, que é o nosso combustível, né? Em geral, há um percentual um pouco enriquecido, por exemplo, aqui eu tenho urânio 235, como eu coloquei aqui. O urânio na natureza, que vocês vão achar, 238, de uma maneira geral, né? Mas o 235 é o urânio enriquecido, né? No reator nuclear, a gente tem cerca ali de 4, 5, quando muito 6% de urânio enriquecido, tá bem? Então, a gente aumenta um pouquinho o percentual de urânio enriquecido para que a fissão seja mais produtiva, de certa forma, tá? O processo de fissão nuclear que eu vou falar aqui, ele é extremamente similar, tá? Ele difere, na verdade, por uma única coisa, mas já vou falar o quê? Ele é extremamente similar ao da bomba atômica, né? Porque, na verdade, é um processo que vai bombardear este átomo de urânio, né, com um nêutron, né? Então, esse nêutron ele vai simplesmente entrar ou vai ser bombardeado nesse átomo de urânio e vai, quando ele encontra, né, esse átomo de urânio, na verdade, o que vai acontecer aqui é que ele vai ter uma colisão e vai rachar, né,
em 2 pedaços, né? Esses 2 pedaços a gente chama de produtos de fissão, tá? E essa reação vai fazer com que gere ali mais 2 nêutrons, né, que repitam esse processo, gerando assim uma reação em cadeia, tá bom? Obviamente, a gente tem no meio desse processo todo, né, uma grande liberação de energia. Afinal, né, energia nuclear, a gente quer captar essa liberação de energia ou controlá-la, de certa maneira, vamos colocar assim. Tudo bem? Como eu disse, esses 2 novos átomos podem ser outros 2 qualquer, em geral, cujas 2 massas somadas chegam a 235 ou 238, dependendo do átomo que a gente bombardeou, tá? E eles são aquilo que a gente chama de produto de fissão, né? E, obviamente, nesse processo todo existe uma radiação emitida, né, que é um dos grandes, entre aspas, problemas da energia nuclear, que hoje, né, é uma grande discussão, mas, na verdade, é um processo até muito bem controlado, tá? E sem muito perigo. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem, basicamente. A gente tem liberação de energia e uma liberação de uma radiação, a emissão dessa radiação que pode, né, não ser assim benéfica se não for controlada ou contida e assim por diante. O grande segredo, na verdade, da energia nuclear ou de um reator nuclear é saber controlar esse processo de fissão nuclear, né, dadas as proporções corretas, fazer com que isso de fato nos gere energia e não venha, por exemplo, a explodir. Tá? Então, a gente geralmente tem que cuidar disso. Tudo bem? Bom, a fissão nuclear acontece, obviamente, dentro de um reator nuclear. Eu coloquei aqui uma figura bem simples de um reator nuclear, tá? Esse reator nuclear aqui, ele é o modelo PWR. Hoje eu não vou falar dos modelos em si. Em geral, às vezes, quando eu faço palestras assim mais gerais, sem temas, com temas menos técnicos, vamos chamar assim, eu falo mais assim assuntos, tópicos mais gerais, como, por exemplo, o tipo de reator, quantos tem no mundo, essas coisas assim. Mas esse aqui é um modelo PWR. O que interessa para nós aqui nesse momento é entender que esse reator, tá, esse modelo PWR, assim como todos os outros modelos, ele possui um núcleo, tá? E lá no núcleo é que essas coisas acontecem. Eu sei que a figura aqui é pequena, vai ser difícil de imaginar, mas dá para imaginar que de ponta a ponta aqui a gente tem um reator que basicamente ele tem aí cerca de 17, 18 metros de altura, tá? Por uma largura aí de 5, né? Um diâmetro de 5, se for tipo cilíndrico, como esse aqui. E ali no núcleo é onde a fissão acontece. Existem tantas outras coisas, como tem na figura ali, que, enfim, não cabe aqui explicar, não é o momento, mas basicamente a ideia da reação, da reação nuclear que ocorre ali no núcleo é fazer com que essa liberação de energia seja controlada como? Com aquilo que a gente vai chamar de moderador. Então a gente vai colocar varetas de combustível, né, e entre essas varetas a gente vai colocar água, tá? E obviamente com aquela liberação de energia, essa água vai acabar esquentando, tá? Ao mesmo tempo que ela esquenta, ela absorve nêutrons. Na verdade, ela esquenta porque ela absorve os nêutrons, né? Então, ela é um meio absorvedor, a gente chama, né? E aí, esquentando, gera uma fumaça. Essa fumaça vai para uma turbina, essa turbina gira e gera a energia que chega na nossa casa para ligar o nosso computador e assistir, por exemplo, a palestra agora. Tá bem? Então, é assim que funciona. Esse núcleo, se a gente, eu coloquei aqui como top view, né, mas se a gente olhar ele de cima, né, como se a gente estivesse olhando de cima, a gente vai ter algo mais ou menos assim, não vai estar coloridinho, é claro, né, mas esses hexágonos coloridos, eles nos servem para dizer que cada cor representa um material. Então imagina que aquele ponto bem no meio, vermelho ali, é o núcleo, né, ou melhor, tudo isso é um núcleo, mas aquele ponto bem no meio, ele é como se fosse a parte central, tá? E a partir dali nós temos cores diferentes que vão representar diversas coisas para nós, como por exemplo o próprio combustível, água, vai ter outras coisas que a gente chama, por exemplo, varetas de absorção. Quando o processo está muito delicado, a energia está crescendo muito, a gente coloca varetas de cádmio, absorvem os nêutrons rapidamente, ou seja, baixa a energia, né, rapidamente do processo todo. Depois tem refletores para fazer com que esses nêutrons voltem ao sistema. Enfim, tem várias coisas que podem entrar aqui nesse sistema. Tudo bem? Mas eu queria chamar a atenção aqui só para uma coisa, que se a gente pegar aquele ponto vermelho e fizer uma distância radial, eu escolhi para um lado qualquer aqui, como se fosse um para a direita, um para cima, ou seja, um para x, um para y, a gente vai mais ou menos assim entender que a variação radial ela é muito parecida. No sentido de que eu quero dizer que a partir do ponto central até na direção da flechinha, desse vetor branco, a gente vai ter variações das cores desses hexágonos muito similares. De maneira que, dependendo do tipo de reator, o que eu quero dizer aqui, que a gente vai poder tratar isso como um sistema radial, ou seja, resolver esse problema em coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Que é o que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem aqui outras situações. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, ver que duas coisas são basicamente o que modelam esse sistema, tá? Ou melhor, duas equações que a gente usa, tá? Primeira equação de transporte, né, porque é um transporte de nêutrons, né? E a segunda, para casos um pouco mais simples e mais específicos, a equação da difusão. A equação da difusão, para o nosso caso, ela é uma aproximação da equação do transporte. Existem alguns métodos que aproximam a equação do transporte,
Em geral, a equação de transporte tem um termo integral bem complicado, né? E a aproximação desse termo integral em baixa ordem nos devolve, entre aspas, ou a gente chega na equação da difusão. Tá? E aí, chegando na equação da difusão, a gente tem um sistema mais simplificado, que em teoria está aproximando e não resolvendo de maneira exata, mas muito bem aproximado, dependendo do caso. Então, a gente usa, às vezes, a equação da difusão. Tudo bem? Então, só para colocar aqui, eu vou colocar as duas equações de maneira bem geral e já vou dizer o que cada coisa significa, tá bom? Então, por exemplo, a primeira equação de transporte é essa daqui, a segunda de baixo é a equação da difusão. Eu quero chamar a atenção agora, depois eu vou falar no problema o que cada coisa significa, mas eu chamo a atenção para o termo φ, né? Porque o φ para nós é o que mais importa. O φ é o fluxo de nêutrons nesse sistema. O que a gente vai fazer, de maneira geral, é resolver e entender quem é esse fluxo de nêutrons, entender o comportamento dele, de uma maneira geral, né? Como é que ele decai. Decai no sentido de que a gente quer que ele decaia, né? Até porque se ele subir, a gente vai ter uma coisa que vai explodir e não é o que a gente quer. Então, esse fluxo de nêutrons ele tem que começar, né? Tem que existir num dado momento, depois ele tem que ir decaindo, né, de uma certa maneira. A gente tem que resolver isso, tá bom? Então, a gente busca, em outras palavras, resolver esse φ, tá? No nosso caso aqui específico, a gente vai usar a equação da difusão para o problema que eu escolhi mostrar, tá? Porque é um problema bem específico, já vou falar por quê, mas essa equação da difusão aqui vai modelar o nosso sistema muito bem, aceitavelmente, vamos dizer assim, tá bom? A única diferença que eu quero chamar a atenção aqui é que tem um termo, tem um operador aqui que é o Laplaciano em X, né, que é muito conhecido de todo mundo, né, para sistemas 2D, por exemplo. E aqui a gente vai modelar ou vai usar o Laplaciano, é claro, adaptado ao sistema radial, né, então a gente vai ter uma outra cara. Esse Laplaciano tem essa segunda derivada em R, né, 1 sobre R mais a primeira derivada em R, tudo bem? Então é só para chamar a atenção que eu vou trocar aqui para coordenadas cilíndricas, porque esse que eu resolvi mostrar, ele pode ser encarado de maneira cilíndrica, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, vamos dizer o que cada coisa significa, né? Como eu já disse, o φ é o nosso fluxo escalar de nêutrons, tá? O D é um coeficiente de difusão, ou seja, o quanto esse meio vai ser difuso, né? Esse sigma R é a nossa seção de choque de remoção, ou seja, ela vai remover ou absorver os nêutrons, né? Os nêutrons podem ser removidos do sistema de várias maneiras. Eles podem ser absorvidos, eles podem fugir do sistema, né? Depois vai ter uma remoção entre um grupo de nêutrons e outro, que eu vou falar depois. Mas, enfim, tem várias maneiras, né, que faz com que isso aconteça. Tá? Depois tem a sigma F, que é a seção de fissão, ou seja, essa faz o contrário, faz com que os nêutrons apareçam no sistema, ou seja, os nêutrons fissionados, né, vão estar naquela reação em cadeia e vão subir. Então, existe ali um balanço, um controle, tanto que uma está de um lado da equação, a outra está do outro, tá bom? K efetivo para nós, ou KF, como está ali embaixo, é um coeficiente de criticalidade, né? Ele, na verdade, é um número muito próximo de 1, 0,98, 0,97, uma coisa assim que diz que o sistema está produzindo, mas ao mesmo tempo que ele está produzindo, ele está diminuindo, né? Se fosse maior que 1, ele estaria produzindo e aumentando, e aí não é o que a gente quer. Tá? Mas é só uma outra constante que a gente usa. Chamando a atenção que tudo aqui é constante, que eu estou colocando, exceto o φ, né? Que é o que a gente quer resolver. Bom? E independente do tempo, né, Júlio? Não tem derivada temporal aí, não é isso? Isso, aqui não tem derivada temporal. Regime exatamente. permanente. Regime permanente, a gente está fazendo aqui nesse caso específico uma solução para o que a gente chama de steady state, né, o estado estacionário. Tudo bem? E aqui, então, como eu disse, um problema bem simples, né? Esse aqui nós estamos resolvendo só em X, vamos colocar assim, tá bom? Então, voltando tudo ali, né? Essas constantes eu vou falar agora, mas elas dependem de muita coisa, depende do material que está, por exemplo, essa constante de sigma R e sigma F e o D é diferente para cada meio, é diferente se a gente está no combustível, é diferente se a gente está na água, é diferente, mas são valores probabilísticos, ou seja, eles variam entre 0 e 1, tudo bem? Então, essas escalas, na verdade, esses parâmetros nucleares, eles são bem batidos, assim, na literatura a gente tem várias simulações, a gente só pega o valor e usa, né, para as nossas simulações, mas enfim. Aqui, para terminar, o que eu vou falar aqui, um último conceito, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente separa, muitas vezes não, quase sempre a gente separa esses nêutrons, tá, por níveis de energia, tá? Então, o que acontece? A gente vai do mais baixo ao mais alto, tá? Esses níveis de energia são em médios, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui de 0 a 0,025 eletronvolts, a gente chama de nêutrons frios, depois nêutrons térmicos, noutra variação. Tudo isso vai variando, né? Nêutrons lentos, nêutrons de ressonância, nêutrons rápidos e assim por diante, tá? Então, cada nêutron vai ter uma certa energia e a gente divide. Por que a gente divide isso? Porque, dependendo dessas divisões de energia, justamente como eu disse, aqueles números, aquelas constantes que aparecem na equação, elas mudam, né? Então, é como se a gente resolvesse para diferentes grupos de nêutrons, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer, tá?
Aqui eu vou resolver um problema mais simples, bem introdutório, em que a gente aumenta um pouco a faixa e divide em apenas dois grupos, tá? Então, nêutrons térmicos e rápidos, tá? Esses dois grupos, vamos dizer assim, né, têm suas propriedades, né? Essas divisões, tá? Enfim, se eu podia falar uma palestra inteira sobre essas divisões, até porque é bem polêmico, vamos colocar assim, né? Ou seja, a primeira divisão ali dos fast neutrons, eles pegam várias outras divisões. Mas, em teoria, né, as propriedades são similares, tá bem? Então, a gente divide isso em grupo 1 grupo 2 para resolver o nosso problema aqui. E aí, tendo isso, né, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, né, a gente vai transformar essa equação de fusão num sistema multigrupo. Eu sei que aqui eu tenho dois grupos, né, poderia ser 5, 6, 7, 10, mas em geral os grupos resolvidos na literatura são entre 2 e 4, tá? É muito difícil ter pessoas que fazem papers ou artigos com 10, 12 grupos, apesar de existirem, né? Porque, como eu disse, as propriedades se tornam muito parecidas e não tem muito sentido a gente ficar resolvendo para mais grupos. Você dificulta algo que você não precisa, tá? Então, aqui a equação ela muda um pouquinho. Tá? O que é o pouquinho que muda? Né? Eu vou ter um sistema de duas equações, φ1 e φ2, ou seja, um para cada grupo. E eu vou ter aqui um somatório ali que vocês estão vendo, que é esse somatório que ele acopla o sistema, tá? Ou seja, a contribuição do fluxo 1 entra no fluxo 2 e vice-versa. E por último, a gente tem duas constantes lá no final, ó, sigma 1, 2 e sigma 2, 1, que são coisas novas que aparecem, né? Que na verdade são, né, nada mais nada menos do que reentrâncias. Então é como se, por exemplo, eu colocasse lá no sistema sigma 1, 2, a constante que me diz, em outras palavras, o quantos os nêutrons do grupo 1 vão para o grupo 2. E sigma 2, 1, o quanto os nêutrons do grupo 2, à medida que o tempo passa, ou melhor, eles podem ir para o grupo 1. Né? Então existe toda essa variação. Então existe uma troca, eventualmente pode existir uma troca dessas duas constantes ali. Então existe, né, um sistema acoplado bem definido como esse que está aqui. Tudo bem? Então assim a gente vai resolver esse sistema basicamente, né? Uma técnica, até não é tão difícil, mas o que eu fiz nesse trabalho foi feita uma comparação. Uma outra coisa nova que apareceu aqui é esse Ni, né? Esse Ni nada mais é do que um número médio de nêutrons por fissão. Quando a gente trabalha naquela relação em cadeia, eu coloquei na figurinha ali gerando 2 novos nêutrons, né? Mas pode ser que gere 3, pode ser que gere 2 de novo, mas assim, na média gera ali 2,4. Esse 2,4 é esse Ni aqui, tudo bem? Então, ou seja, a contribuição vem também com um novo número de nêutrons para cada energia, tudo bem? Aqui o que eu fiz foi só abrir o somatório, né? Ou seja, quero deixar claro também que apareceu constantes sigma F1 e sigma F2, assim como apareceu sigma R1, né? Ou seja, para cada grupo muda, né, a sua contribuição, assim como D1 e D2, né, coeficientes de difusão para grupo 1 e para grupo 2, tudo bem? Mas todos são, como eu disse, são números, tá bom? Então aqui eu só estou abrindo as contas para dizer o que a gente fez. O que a gente fez aqui? A gente tentou resolver esse sistema, né? A gente pode resolver esse sistema de maneira matricial, mas antes disso, a gente simulou ou fez com que os grupos da própria equação, vamos colocar assim, equação 1 para φ1, né? A gente colocou a fissão do grupo 1 sendo uma S1, ou seja, uma source, uma fonte. Tá? Assim como a gente fez a mesma coisa para o grupo 2, né? Então aqui a gente delimitou com uma fonte para criar uma espécie de problema não homogêneo, tá? E delimitar ali quantos nêutrons a gente coloca no sistema, mesmo que ainda resolvendo no estado estacionário, a gente coloca um número ali e esse número vai contribuir, vai influenciar, vamos dizer assim, né, nas soluções do sistema. Tá bem? Aqui algumas condições muito simples, né? A primeira delas aqui é a primeira derivada em R, né? Aqui eu estou trabalhando em R, obviamente, porque é radial, né? Em zero é zero, ou seja, ele parte de maneira horizontal, vocês vão ver depois na solução do gráfico, tá? E aqui existe que φ de R, ou seja, esse R maiúsculo é o limite do sistema, a gente vai considerar zero. Preciso dizer que isso aqui é uma grande mentira, porque na verdade nunca vai ser zero. Isso aqui a gente chama, tá, na nossa pesquisa de distância extrapolada. É como se existisse uma distância que o fluxo ali ele é tão pequeno que a gente considera zero. Ele não influencia mais na geração de energia do reator. Em outras palavras, é isso. Tudo bem? E a grande jogada para resolver esse sistema, na verdade, né, ele é um sistema de EDOs, né, e ele é esse sistema de EDOs justamente por causa daquele operador laplaciano, né, em coordenadas cilíndricas, que é o sigma R. Tá? E aí a gente tenta resolver isso de alguma maneira. Para resolver isso, tá, existem duas maneiras. A primeira eu vou falar aqui agora, que é a transformada finita de Henkel. Eu digo finita no sentido de que, claro, tem a transformada, né, infinita, nem esse nome, né, acho que é transformada de Henkel só, que é uma transformação integral, tá? E tem a transformada finita, que é essa que eu coloquei aqui, que é aquela que faz, né, a integração ao invés de 0 a infinito, faz de 0 a R, que é o limite do sistema, tá?
Então, para quem não sabe ou não lembra, né, isso aqui é o núcleo da transformada, tem aquele R ali, né, φ é a função que eu transformo, e J0 de R e Xi, tá, é a função de ordem zero de Bessel, tá, função de Bessel, que é, em outras palavras, sempre aquilo que aparece como base para a solução de problemas que envolvem coordenadas cilíndricas, tá. Então, quando a gente transforma, a gente vai cair numa outra função, ou seja, uma função transformada. A gente também tem que dizer que a transformada finita e a infinita de Henkel, elas dependem da ordem da função de Bessel que eu uso. Vocês estão vendo ali que tem um H0 lá no começo. Esse H0 é justamente por causa daquele J0 do núcleo, tá? Se fosse J1, lá seria H1 e assim por diante, né? Então a gente tem aí a transformada finita de Henkel. E a gente tem a inversão dela, né, que é dada por um somatório, que é exatamente algo dessa maneira aí, tá bom? Depois eu falo mais do somatório. Mas, enfim, a ideia é que tentar, em outras palavras, né, transformar esse sistema de DOS, né? E quando a gente faz isso, basicamente alguma coisa interessante acontece justamente naquele operador, tá? Por quê? Porque existe uma propriedade, né, que na verdade é uma propriedade em cima do próprio operador. Aqui eu já estou colocando a propriedade com o DG ali. O DG nada mais é que é uma constante, ele sai para fora ali, vamos dizer assim, tá? DG porque G é 1 ou 2, ou seja, D1, D2, né? Então, assim, aplicar a propriedade, assim, especificamente, naquela equação, nas duas equações, né? Para todos os outros termos, fora os dois primeiros ali, vai transformar normalmente o que é φ1 em φ1 barra, ou seja, a função transformada. Mas no operador vai ficar exatamente o que aparece ali. Porém, todavia, contudo, né? A gente tem a propriedade de que φ de R em zero é zero, né? O que facilita muito a nossa jogada, porque aquele último termo da propriedade zera ou se anula, e a gente tem uma transformação de um operador, né, que envolve uma derivação em algo que é puramente algébrico, no sentido de que a gente vai ter um DG, ou D1, D2, dependendo do grupo, né, xi ao quadrado, vezes a função transformada. Então a gente transforma esse sistema num sistema algébrico e matricial, né? Então quando a gente aplica a transformada finita de Henkel, a gente tem simplesmente exatamente isso que aparece na tela, tá? Ou seja, a gente pode, em outras palavras, isolar φ1 barra, φ2 barra, né, como um sistema de ordem 2 matricial, e aí resolvê-lo, né, não digo facilmente, mas de certa forma facilmente. Então a gente vai ter um sistema matricial dessa forma, tá? Já isolando φ1 e φ2 aqui, né? E a gente vai usar aqui algumas modificações só para deixar mais simples. A gente vai essas duas funções da diagonal aqui que dependem de xi, eu vou chamar de A1 e A2, assim como essas constantes que dependem dos parâmetros nucleares, eu vou chamar de P1 e P2. Tá? Então vai deixar um pouquinho mais limpo o meu sistema, tá? E a gente vai chamar isso aqui de matriz M, vetor φ maiúsculo, vetor S maiúsculo, tá? E a gente tem esse sistema para resolver, tá? Que não é nada difícil, é um sistema bem simples, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem uma função de xi aqui cujo a gente não pode ter, né, não pode querer que ela vai poder zerar aqui, de certa forma, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então existe o sistema Mφ igual a S para ser resolvido, que não é difícil, mas a gente tem essa condição de que A1 vezes A2 menos P1 menos P2 não poderia ser zero, a gente teria um problema muito grande ali, tá bom? E já volto a falar da condição, mas a solução por si só desse sistema, né, isolando tudo isso, vai ficar algo desse tipo, ou seja, a gente resolve facilmente o sistema de ordem 2, né? Vai depender, obviamente, dessas funções A1 e A2 e dessas constantes P1 e P2, bem como das suas fontes, né, que a gente coloca depois lá no final, quando vai simular os resultados. Tá? Então, a gente tem aqui uma condição, né, um sistema pronto, resolvido, mas na variável transformada. O que a gente quer é voltar para a variável original e a gente precisa, então, usar essa inversão, né, da transformada finita de Henkel. Bom, se a gente faz isso, né, não tem nenhum mistério, basta que a gente coloque todas essas funções aqui dentro, né, no lugar de cada uma das φs, né? E a gente vai ter aqui a obtenção daquilo que seria, né, obviamente, para um certo número que a gente vai truncar nessa série, vai ter uma solução mais bem aproximada ou não. Preciso chamar a atenção aqui, talvez eu não tenha falado, mas esses QCIs são as raízes, tá, da função de Bessel de ordem zero. Bom, acho que eu não tinha comentado isso. Então aqui temos soluções para φ1 e para φ2 nesse sistema transformado. Então a gente chamou, na verdade, né, quando a gente publicou o paper, de FHT, né, ou solução, ou FHT solution, né, porque é Finite Henkel Transform Solution, né. Então aqui é a nossa solução final, né, para a transformada finita de Henkel. Tudo bem? Tá bom. Isso por si só, em teoria, resolveria o problema, mas a gente se perguntou na época, né, o que a gente poderia fazer se a gente aplicasse, ou melhor, o que aconteceria se a gente aplicasse, né, a transformada infinita? Será que a gente chegaria a algum lugar? E quando eu estava trabalhando com o Renato, a gente começou a perguntar, tá, mas não tem sentido, o sistema é finito, zero no limite do reator, mas a gente tentou igual, a gente pensou assim, não, vamos
vamos de fato ver o que acontece, né? Então a gente começou a fazer conta e aí a gente tentou aplicar no mesmo sistema a transformada infinita, que na verdade, né, nesse primeiro caso aqui só muda, que ao invés da integral ir de 0 a r, ela vai de 0 a infinito. Tá? E aí, no caso aqui, sim, a inversão dela é bem diferente, né? Ela é praticamente simétrica, na verdade, se vocês olharem ali, só mudam as variáveis da integração primeiro em dr e depois em dxi. Tá? Aqui xi não é mais, aqui xi é contínuo, na verdade, né? Não é mais as raízes, não é xi, não são as raízes da função de Bessel, tá? Tem que ter mais cuidado. E, bom, não tem nada demais. Porém, né, aquela propriedade daquele operador se mantém. Né? Então isso é bom para a gente, porque em teoria a gente vai poder fazer algumas coisas bem similares. Né? Então a gente se apegou muito no fato de continuar tendo aquela propriedade. Tudo bem? Então se eu vou... Júlio, só uma pergunta. Quando você troca da finita para infinita, você mantém a condição de contorno em R grande? Ou você descarta aquela condição? Descarta a condição. E o φ vai para zero no infinito. Isso, exatamente, perfeito. Beleza. Acontece que nas simulações, apesar de tudo que tu falou estar correto, né, ali vai ser praticamente zero. Tu vai ver depois nos gráficos ali, naquele R que a gente simula, vai ser praticamente zero. Mas é exatamente o que tu falou. Tá? Tanto é que aqui na operadora nem apareceu aquela parte do φ de R, né? Φ de R maior. Exato. Então aqui nós temos um sistema que ele é muito similar, tá? Na verdade ele é igual, não muda nada, né? Aqui eu peço desculpas que saiu errado. Aqui o A1 e A2 são A1 e A2 de xi, não de xi, tá? Porque aqui eu já estou na parte contínua, tá? E aí quando a gente resolve aqui, né, a gente só tem que tomar um cuidado que na volta a integração da inversa, na verdade a integração não, a inversa é uma integral e não mais um somatório, mas tudo bem. Então quando a gente faz isso, a gente é como se a gente aplicasse essa integral ao invés do somatório para as duas soluções, né? E aqui mora um grande problema, né? E que até na época a gente pensou assim, nossa, mas será que tem sentido a gente continuar tentando, né? A gente já resolveu o problema usando finita, né? E, bom, o que acontece? A gente continuou tentando, né? Então, eu vou mostrar o que foi feito aqui. Uma integral, uma soma, virou a soma das integrais, né? E a gente tentou usar aqui algumas coisas interessantes. Se a gente rearranja, como eu rearranjei aqui, trocando um pouco a cor, botei ali um pouquinho azul mais escuro ali, ao invés de branco, essas funções que estão coloridas, tá? Elas praticamente não me dizem nada, mas o que me diz alguma coisa é o fato de ter xi separado e S1 separado e dxi em cada uma das integrais. Por quê? Porque isso eu posso usar um teorema, que é o teorema de Parseval, tá? Então a gente consegue identificar algumas coisas interessantes. Para isso eu vou usar apenas um dos fluxos, né? Senão vai ficar muito grande, para mostrar o que eu vou fazer. Então primeiro tem um teorema, que é o teorema da inversão de Henkel, né? Que diz aqui que se essa propriedade acontece, ou seja, se raiz de R e f de R, né, é parcialmente contínuo, é absolutamente integrável, para gama menor que menos 1/2, tá? A gente tem que, a aproximação ali, na verdade, entre uma e outra, tem que acontecer, né? Então a gente vai ter essa condição. A gente basicamente não usa isso de fato acontece, mas a gente não usa, o que a gente usa mesmo esse novo teorema aqui, que é a relação de Parseval, tá? Então ele diz o seguinte, se tem duas funções, tá? F de R' e G de R', tá? Satisfazendo as condições do teorema anterior, né? E tem também as suas transformadas de ordem gama, tá? Essas transformadas de ordem gama, no caso aqui a gente usou de ordem zero, tá? Transformadas de ordem gama da função de Henkel, então a gente pode comparar, usando esse teorema de Parseval, tá? Duas integrais. Essas integrais são, a saber, né, uma em R' e outra em xi. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que só muda R' e xi. Tudo bem? E aí, quando a gente olhou para isso, a gente se deu conta que, bom, se eu tenho xi, f de xi e g de xi, é como se eu olhasse para aquela integral que aparece no φ1 lá, eu tenho xi, uma função azul e uma função branca, né? Então eu chamei a função azul de f, a função branca de g, e a gente usou esse teorema, né, para fazer algumas aproximações, né? Na verdade aqui não tem nenhuma aproximação ainda, estou só usando o teorema, tá? De novo eu vou encurtar nessas duas integrais, eu vou pegar só a primeira para mostrar o que eu fiz, tá? Então, como eu disse, uma eu chamei de f, outra de g, tá? A gente usa essa relação para justamente resolver. Então aqui, pelo teorema, eu consigo dizer que isso é R', ou seja, xi vira R'. Depois a outra é a inversa, ou seja, uma função que sai de xi e vai para R, tá? R' no caso, perdão. E a S1, que era em xi, vira só S1 em R, não mudou nada, tá? Então a gente tem uma nova integral que a gente tem para resolver. Então agora o nosso problema passa a ser esse, né? Uma integral em R'. Repare que R' não é R, né? Eu estou só usando aqui o R que eu quero é o R que está lá dentro da função de Bessel, tá? Que é o J0 de R. Tá? Então eu preciso resolver, na verdade, essa inversão aqui que está no núcleo, né? Ou seja, esse é o pedaço que eu preciso resolver. Quando eu vou resolver esse pedaço, uma coisa interessante, eu começo a criar mais problemas, né? Porque daí eu tenho aquele determinante de M, que eu já mostrei aqui, que é para vocês lá no meio, né?
E aí eu preciso analisar, na verdade, algumas coisas. Eu me dei conta que, por exemplo, esse A2 de Xi sobre o determinante M tem esse comportamento aqui, tá? Eu só substituo o determinante. E eu me dei conta que eu também podia modificar algebricamente e transformá-lo nesse pedaço. Até aí não tem nada de novo, é só uma modificação algébrica, né? Se a gente fizer as contas, a gente chega nisso. E aí eu me dei conta que a última fração, se vocês olharem com cuidado, ela é 1 sobre 1 menos alguma coisa, né? E eu me lembrei, quando eu estava trabalhando nisso, que isso, na verdade, é muito similar à soma infinita de termos de uma PG, né? E se a gente abre isso como sendo o último termo, aquele P1, P2 sobre A1, A2, como se ele fosse, entre aspas, a razão de uma PG, né, a gente poderia, né, justamente usar esse último termo, essa última fração, e usar, de fato, que isso seria a soma de uma PG. Mas para que isso funcione, né, a única condição que eu tenho é que aquele termo seja menor que 1 em módulo. Né? Então, desde que isso aqui aconteça, eu posso fazer isso. O que eu fiz na época? Eu tentei, já que eu estou falando de funções, né? Eu tentei estudar tudo isso no espaço Xi, para ver se isso de fato acontece. P1 e P2 são constantes, né? A1 e A2 são funções. Então, o que eu fiz? Isso de fato acontece. Não só acontece, como é muito menor que 1. E em sendo muito menor que 1, eu posso usar poucos termos desse somatório. Então, aí mora o segredo de eu conseguir resolver esse problema, né, de uma maneira bem mais simples. Porque aquela integral que estava lá ainda com o termo em azul, ela é muito complicada de resolver, né? Então, o que eu fiz? Eu analisei mais ou menos, né, esse gráfico aqui ele é bem aproximado. Analisei o comportamento em si daquela função que seria, entre aspas, a minha razão da PG. Tudo bem? E aí eu usei simplesmente o primeiro termo de tão pequena que ela era. Tá? Então é uma aproximação que parece, no primeiro momento, bem grotesca. Tá? Mas o que faz com que eu troque todo aquele termo por 1 sobre A1. Tá? E aí facilita demais a minha, vamos dizer assim, a minha solução. Tá? Ao fazer isso, né, eu me dei conta também que ao colocar ali o A1, ou sua definição, né, que é essa aí, isso é uma integral tabelada. Tá? Eu nem sabia que ia dar para resolver essa integral, mas me dei conta que isso é uma integral tabelada. E essa integral tabelada tem uma solução. Né? Então aqui, só para salientar, eu vou trocar um pouquinho algebricamente, né, para de fato usar o que seria essa integral tabelada. Vou chamar ali de alfa1, aquele termo que seria sigma R1 com D1. Tá? E aí, de fato, vou colocar ali e usar a integral tabelada que eu me dei conta que existia na época. Tá? E aí isso facilita demais a minha solução. Tudo bem? Vou tirar esse D1 para fora aqui, ele só está me atrapalhando, né? E aí a solução é simplesmente essa que aparece aqui, que é uma combinação de funções de Bessel modificadas. Tá? Repare aqui que tem duas situações aqui, né? A primeira situação é que R' entre 0 e R, a segunda situação é que R' é maior que R. Tá? Como eu estou resolvendo para ter uma solução em R, né? O R' ele surgiu lá quando eu trabalhei com o teorema de Parseval. Essa é, entre aspas, a minha solução. Então, vou ter duas integrações, uma de 0 a R e outra de 0 a R, de R a infinito. Tá? Então, é exatamente isso que vai acontecer para solucionar o sistema. Tudo bem? Então, eu consegui, entre aspas, transformar num sistema bem mais tranquilo. Tá? Claro que eu teria que resolver essas integrais. Mas eu afirmo para vocês que essas integrais aqui, elas são bem mais simples de resolver do que a primeira que eu tinha. Tá? E foi de fato o que a gente fez na época, né? É que a gente tem uma solução, entre aspas, final. Para o fluxo 1, eu preciso dizer também que o fluxo 2 aqui é extremamente análogo a todos os métodos, tá? Não tem nada de tão diferente. Mudam, na verdade, basicamente as constantes. Tá? E, obviamente, a gente chamou de IHT solution, ou seja, a solução, né, na transformada infinita de Henkel. Tá bom? E aí chegou o momento de eu ter que comparar as duas soluções. Na verdade, eu tenho uma solução analítica, né, que é FHT, e uma solução que, em teoria, é aproximada a IHT, porque eu fiz aquele corte lá naquele somatório. Tá? E aí, para isso, para que a gente pudesse, na época, aproximar, a gente começou a simular algumas coisas. Eu vou colocar aqui um exemplo bem simples, tá? Isso aqui são parâmetros nucleares, né, que a gente, em geral, usa para resolver esses sistemas, tá? Eles mudam aqui em alguns conjuntos, eu usei aqui, se não me engano, o conjunto 2 para simulações, mas não faz diferença agora. E aí eu simulei, entre aspas, né, situações, né, aqui já situações reais, do que acontece com o fluxo 1. Preciso dizer também que eu normalizei esse fluxo, tá? Tanto é que ele vai começar em 1. E ele teve mais ou menos esse comportamento. Tá? Eu gerei esses gráficos, fiz simulações em Python junto com o Renato, tá? E a gente teve esse resultado. É um resultado bem esperado, ou seja, existe uma... Você pode ver que no limite do reator, que seria o 5 na simulação, ele é bem próximo de 0. Ele parte, a derivada é horizontal lá no começo, como a condição queria, né? E eu usei aqui, para esse caso, o conjunto 2 de parâmetros, tá bom? Para o fluxo 2, eu não lembro agora se eu coloquei aqui o fluxo 2, acho que sim. Para o fluxo 2, a gente tem um resultado muito parecido.
tá? Aqui um coeficiente de difusão um pouco menor, né? Repare que o coeficiente de difusão maior faz com que caia um pouquinho mais rápido. Essa diferença é difícil de ver, se eu juntar os gráficos dá para a gente ver um pouquinho mais, tá? Que decai um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior não, decai um pouquinho mais rápido, justamente por coeficiente ser maior. Tá? Um é 1,43, outro é 0,89. Tá? E a gente tem aqui uma comparação bem legal para esses problemas. Tá? E aí o que eu fiz? A gente fez algumas simulações. A primeira delas, todas normalizadas, né? Que a gente colocou aqui soluções FHT e IHT. Repare que a FHT, ela, apesar de analítica, eu preciso, né, truncar aquele somatório. Então eu peguei ali 10 termos, por exemplo. Né? Então aqui a gente vê que, na pior das hipóteses, a gente tem aqui uma casa decimal batendo. Em alguns casos, aqui na segunda já não bate. Então aqui eu garanto uma casa. Né? Quando eu pego os resultados para 50 termos do somatório, né, a gente vê que aí já tem duas casas batendo. Tudo bem? Então, duas casas ok, na terceira, em alguns casos, o resultado não bate, né, do FHT e do IHT. Tá? Pegando 100 termos, né, e aí o meu computadorzinho, coitadinho, na época, ele já estava apanhando com 100 termos naquele somatório, mas conseguiu calcular, a gente já vê que 4 casas decimais batem ali para todos os casos, né, pelo menos 4. Alguns casos na quinta já não bate. E a gente vê que isso vai aumentando. Mas a parte mais interessante que eu queria dizer é que, apesar de ter uma solução analítica, né, a matemática me colocou nessa situação. Ela disse assim, tem a solução analítica, que é o FHT, tem como simular, que foi o que a gente fez, mas a parte da simulação do IHT, que em teoria não era uma solução não aceitável, na verdade, não era a solução mais esperada, não era o método, melhor dizendo, mais esperado para esse problema, o método era o método finito. Então, o que a gente fez? A gente, usando essas aproximações, essa última parte que eu fiz do IHT, eu tenho resultados muito próximos dos reais, tá? E com simulações muito mais rápidas. Então, assim, é um pouco louco de pensar que você vai utilizar um método que não deveria ser o adequado, mas você consegue, né, numericamente e computacionalmente, uma precisão bem boa, né? Em relação àquilo que seria o método usual, que seria o FHT, né? E que, claro, na época eu tinha um computador bem simples. Hoje o meu computador ele simula muito mais rápido. Eu troquei de computador, né? Estou com o Mac M1, então está bem mais tranquilo de simular. Na época era um i5 lá, nem lembro da Samsung que eu tinha lá, um processadorzinho bem mais simples. Mas enfim, né? Então a ideia desse paper, né? E eu achei bem legal quando a gente conseguiu publicar ele. A gente falou que a gente resolveu de duas maneiras, né? Mas mostrando que uma delas, por incrível que pareça, por uma metodologia que talvez tenha explodido no sentido de mais contas, né, muito mais contas, ela se mostrou muito precisa, né, e aí acho que ganhou ali a gente ganhou, entre aspas, o respeito dos revisores, né, e conseguiu colocar os resultados comparados. Pessoal, aqui eu coloquei só isso, no paper, obviamente tem muito mais, mas aqui eu coloquei só os resultados mais, alguns deles, bem simples, né, para mostrar como a gente resolve. Então, basicamente é isso, tá, é um exemplo de um problema de resolução, tá, de uma difusão num tempo fixo, né? Esse tempo fixo, esse steady state, a gente decide lá no começo do problema. Depois eu trabalho também com equação de transporte, com funções mais variadas, no sentido de que tem variação em x no espaço, variação temporal, enfim. O meu doutorado foi, por exemplo, com variações espaciais e temporais para equação de transporte. Então a gente trabalha dessa maneira, né? Esse é só um dos exemplos que eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês. Tudo bem? Então, era isso. Estou aberto a perguntas aqui. E acho que de uma maneira geral, eu consegui colocar os problemas aqui para vocês. Muito obrigado, Júlio. Foi muito, muito legal, muito bom. Então, eu vou abrir agora aí para perguntas, dúvidas, questionamentos. Se alguém tiver, por favor, levante a mão. Enquanto o pessoal aí se motiva, eu já vou fazer uma pergunta. Júlio, quando você mostrou a equação da FHT, não é? Da Finite Hankel Transform, a solução final ela é uma integral, não é isso? Deixa eu ver. Ela é um somatório, na verdade, né? Que Mostra depende. lá de novo. A finita, tu quer dizer, né? A finita, finita. Deixa eu voltar aqui lá no começo. Aqui. Essa solução aqui, né? É Φ1 e Φ2. Então, essa aqui é a solução que vai calcular todos se você olhar com cuidado, você vai ver que, por exemplo, o que manda aqui, a variável aqui é só o R, né? Porque os que eles são dos somatórios, né? Então, ela é um somatório.
que vai calcular, então ali aquele J0 ali é a função base, vamos dizer assim, né? Exato. Porque o J1 ao quadrado, ele está aplicado tanto no R maiúsculo quanto nos termos que são as raízes, né? Então é uma função de R definida por esses somatórios. Entendi. Nessa avaliação, você também tem que fazer um truncamento. Tem, porque as somatórias são de 1 a infinito ali, né? Exato. Então ali não tem muito o que fazer, eu preciso decidir na hora que eu vou simular computacionalmente. Eu me lembro que na época, assim, Yuri, para ser sincero, a gente fez até 300, eu não vou lembrar. Bom, tá no paper, eu posso olhar, mas enfim, a gente fez até 300. E o computadorzinho lá sofreu um pouquinho, mas deu tudo certo. É muito termo. A minha pergunta é, esses coeficientes, você chegou a avaliar qual é a taxa de decaimento deles? Eles vão com 1 sobre I ao quadrado. Existe uma taxa de decaimento típica desses coeficientes que vão aparecer aí, né, nessa sua série de Fourier-Bessel aí que você construiu para a sua solução? Não avaliei mesmo. Eu só peguei e avaliei diferentes comportamentos da solução final já, tá? Com diferentes valores de truncamento, né? Que nem eu fiz ali, com 10, com 50, com 100 e assim por diante, né? E a gente teve um comportamento muito similar, assim. Na verdade, assim, a gente vê a diferença mesmo, Yuri, quando tu coloca na tabela e vê os números, né? Porque se você colocar só o gráfico, é muito pequena a diferença. Não, você não percebe. Não percebe, exatamente. A minha outra pergunta seria o seguinte, quando você mostrou a equação simplificada, basicamente você tinha equações diferenciais antes, lá no modelo, né? Vou fazer uma pergunta mais agora de modelagem. Apareceu aí, né? Quando você tem, então, o seu sistema, são duas equações de Laplace ou Poisson, não é? Com S1 e S2 não homogêneos. Sim. A dependência de cada uma das equações é linear. Sim. Ou seja, φ1 e φ2 aparecem linearmente nas suas equações e, por isso, você pode usar suas transformadas integrais. Exato. A minha pergunta é, existe alguma hipótese por baixo, aí, underlying hypothesis, que esse fenômeno seja de fato linear? Ou não? Esse fenômeno é não linear e existe uma simplificação em algum limite assintótico que diga que as equações lineares representam bem o processo. É a segunda opção, tá? Por quê? Porque, na verdade, toda a equação da difusão que a gente trabalha, ela parte da equação do transporte, que tem um termo integral que transforma tudo em não linear, né? Então, o que acontece? A gente está pegando aquele termo integral e está aproximando para um sistema linear que representa bem representado, para alguns casos, né? Outros a gente nem pode usar a difusão, tá? Então, isso aqui é uma representação, tá? Que fique claro, vamos colocar assim, eu até consigo soluções analíticas desse sistema, mas previamente esse sistema ele já é uma aproximação da equação do transporte, entende? Então, lá na equação do transporte, a gente já vem com o fato da não linearidade mandar no problema, né? Então, por exemplo, lá a gente tem soluções bem mais, dependendo dos casos, claro, né? Bem mais diferentes, vamos colocar assim, do que esses gráficos que eu coloquei, né? Então, aqui a gente aproxima bem com esse comportamento linear, né? Mas originalmente, em muitos problemas, não é linear. Entendi. E a ideia, então, é entender, caracterizar o φ e entender mais ou menos como é que essa cauda dele vai decair, para saber num projeto de reator qual o tamanho do reator você precisa, para que seus nêutrons não saiam do confinamento deles, né, e causem desastres, não é isso? Exatamente. Isso é uma das coisas, e a outra também, né? Fazer todas as simulações com coeficientes e tal, para ver se realmente isso decai. Porque às vezes a gente pode estar... às vezes quando a fissão é muito diferente da remoção, né, a gente pode ter casos em que uma possível troca de nêutrons de um grupo para o outro venha fazer com que o grupo exploda. Explodir que eu digo é aumentar muito, né? E isso pode causar um problema. Claro. Existe uma equação por trás dizendo que φ1 mais φ2 é constante? Ou não preciso disso? Não. Não tem um balanço de massa fundamental por trás? Não, a gente nunca fez isso. Talvez tenha, eu desconheço também, eu preciso dizer isso, mas eu nunca trabalhei com essa possibilidade. A gente modela, na verdade essas equações são de balanço, né? Balanço entre φs, né? E depois a gente acopla com as contribuições que vêm de um grupo para o outro.
Uhum. né? Mas não necessariamente que uma tem que ser, uma mais a outra seja uma constante, assim. É porque a quantidade de nêutrons no processo, né? Isso é uma pergunta que eu desconheço, tá? Uhum. Então, se eu tenho um reator nuclear, eu imagino que a quantidade de nêutrons Uhum. deva ser constante, não é? Você tem ali a reação acontecendo, tem o que está sendo emitido para que não haja explosão do reator, nem arrefecimento, né? Esfriamento do Uhum. reator. O negócio tem que estar mais ou menos em equilíbrio. Então, a quantidade de nêutron que está sendo, vamos dizer assim, gerado tem que ser mais ou menos igual à quantidade de nêutron que está sendo absorvido. Isso é verdade? Não necessariamente. Por exemplo, se a gente emitir uma quantidade de nêutrons, tá? Para a gente entender isso, é melhor pensar em um único grupo, tá? Então esquece que tem duas equações, pense em uma. Se a gente pensar em um único grupo, uma emissão de um número X de nêutrons, tá? Uhum. A variação desse número de X de nêutrons por essa equação de balanço, o que vai acontecer aí, na verdade, os nêutrons, eles podem até, inclusive, fugir do sistema. Então, não necessariamente eles vão ser constantes, tá? Na verdade, a gente está entendendo o comportamento do decaimento desses nêutrons, né? Porque, assim, por exemplo, quando o nêutron é absorvido pela água, é como se ele saísse do sistema. Ele sumiu para mim do sistema, ele esquentou a água gerou fumaça e aí foi para a turbina do reator. É como se esse nêutron virasse, entre aspas, né, parte da geração de energia. Então, a gente não pode dizer que existe um número constante, a menos que tu considere os nêutrons que são fuga do sistema parte disso. Daí sim, daí seriam constantes, né? Então, aquilo que eu emiti, ele vai, com certeza, fazer parte de alguma coisa. Ou ele vai ser fissionado e Absorvido. absorvido, ou ele vai fugir, enfim, tem várias maneiras. Mas quando eu considero que a fuga não está mais, então não está mais, né? Não é mais constante, porque aqueles gráficos, eles são justamente gráficos que consideram que a fuga do sistema é importante, no sentido de que eles não estão mais ali, por isso tem o decaimento, né? Uhum. Entendi, entendi. E aí o resultado, então, que você diz para a gente é que quando eu tenho duas espécies, o Uhum. decaimento pode ser afetado de uma pela presença de outra, Perfeito, e perfeito. pelo que eu entendi ali, a Fi2, por exemplo, demora mais a decair, então isso tem um impacto no tamanho que você projeta no seu reator, é isso? Isso mesmo, perfeitamente. Legal, legal. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Júlio? Tem no chat, Yuri. No chat, vamos lá, dá uma olhadinha. Você pode ler para mim, Yuri? Posso sim. Gustavo, vamos lá. Gustavo Lourenço. Boa tarde, professor. Ótima apresentação. Qual é o Obrigado. tempo de, eu acho que imagino, processamento usando a transformada finita e infinita? Isso é minutos, é horas ou é dias? Você se refere às simulações dos resultados? Exato, para calcular os resultados. Não, claro. Na finita, com aquele computador que eu simulei, que era um Core i5 e tal, os resultados mais demorados foram assim na casa de 7 minutos para me gerar. Tá? Ah, ok, ok. E na infinita, que foi bem mais rápido. Tá? Não lembro agora, mas menos de 1 minuto com certeza. Uhum, Tá? Eu até fiquei devendo aqui de colocar o tempo computacional. Né? uhum. E isso de fato, né, foi uma coisa que me chamou atenção, porque a outra, a finita, é a analítica. Né? Claro, a analítica, se a gente considerar muitos termos do somatório. E, enfim, então ele deu uma apanhada, entre aspas, para gerar os resultados. Mas foi por aí, foi na casa de 1 minuto. Minutos. Então a resposta seria minutos. Legal, Exatamente. isso é legal. E aí ele tem uma segunda pergunta: teria alguma recomendação de livro para estudo sobre a parte física do problema? Então, deixa eu falar isso é uma pergunta muito interessante e até depois que eu comecei a trabalhar nas redes sociais, essa pergunta ela é muito recorrente. E até eu já vou deixar aqui uma pulga atrás da orelha, porque eu também quero fazer um livro sobre isso. Porque realmente ele não tem, né, um livro básico, eu vou chamar de básico, tá? Vamos chamar de introdutório, na verdade, que possa falar sobre a física do problema. Não existe, pelo menos eu não achei. E olha que eu procurei, tá? Então, o que tem hoje? Eu quero começar a estudar isso, eu quero ler sobre isso, eu quero entender a física do problema de uma maneira introdutória. O que existe são 2 sites, tá? Que é o site da CENEM, tá? E da Eletronuclear, tá? Ou Eletrobras, agora não lembro, uma faz parte da outra, em que eles têm no próprio site, tá? Ali, como se fosse um blogzinho, eles têm ali as explicações de como funciona a energia nuclear, e aí eles não chegam não chega a ser uma coisa avançada. Então, assim, é bem introdutório. Mas um livro em si, realmente não tem. E sabe quando Ah, é que falta.
Tá faltando. Sabe como é que eu noto isso? Quando eu começo a orientar, né? Hoje eu oriento alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. E a iniciação científica, para mim, é o mais difícil de orientar, porque quando, na ocasião do começo, eles me pedem muito isso, né? Um livro ou alguma coisa introdutória. E realmente não tem. Então eu acabo dando uma referência para eles, eles já ficam meio chocados de cara, né? Porque já é uma referência avançada, assim, sabe? Já vem com equações diferenciais, EDPs que vão resolver o problema e tal. Então, as pessoas que entram nessa área, elas apanham um pouquinho justamente por não ter essa referência introdutória. Isso é uma coisa que eu tenho me chamado a atenção com o tempo, né? E até conversei com um colega um tempo atrás, a gente tem intenção, tá, de trabalhar e fazer um material nesse sentido. Legal, muito bom. Recomendo, apoiado. Tente fazer isso, que isso é importante. Caio, verdade. tem uma pergunta? Tenho. Você mostrou assim que, em termos numéricos, a transformada infinita acaba sendo melhor do que a transformada finita, né? Você chega em Numéricos e resultados, computacionais, você chega em resultados mais precisos, mais rápidos. Apesar de a transformada infinita não ser um método, digamos assim, razoável de se Claro, esperar claro. para resolver o problema. Vocês conseguiram descobrir por que isso acontece, assim, em termos teóricos, digamos assim? Por que a transformada infinita acaba funcionando melhor do que a finita? Tá, a gente argumentou, vamos dizer que a gente descobriu, tá? A razão que a gente argumentou, e acredita que seja essa, é pelo fato de que a gente consegue fazer aquela aproximação que eu fiz ali no começo, né? Aquela sacada ali, justamente por ter comportamentos de parâmetros nucleares que fazem com que aquele termo seja muito pequeno, né? A gente consiga ter essa, vamos dizer assim, exclusão de muitos termos naquele somatório. E, consequentemente, termos a serem integrados depois, né? Então, deixa eu só voltar e mostrar aqui, onde era, de fato, esse problema, né? Mas aqui, deixa eu voltar lá um pouquinho, vou chegar lá, mas que é bastante coisa aqui na apresentação, muito bem. Acho que eu passei aqui, só um segundinho. Aqui, justamente aqui. Então, a gente tem, assim, a gente acredita que seja justamente por esse fato de que, nesse somatório, essa aproximação, a gente pega apenas o primeiro termo. E o primeiro termo é simplesmente 1. Então, eu faço esse movimento aqui, de entender que isso é menor que 1 primeiro, e descobrir que, na verdade, ele não é só menor que 1, ele é muito menor que 1, e é por isso que a contribuição, né, esse comportamento, faz com que eu possa pegar apenas o primeiro termo. Ou seja, eu ignoro completamente o resto. Tá? E a gente acredita que seja justamente por isso, né, que a gente conseguiu resultados rápidos, numericamente falando. Tá bem? Entendi. E agora o outro lado, assim, tem algum fundamento físico para justificar o uso da transformada infinita ao invés da finita? Porque, assim, Sim, o que você falou, a finita seria mais razoável, né? Mas... claro. Não, tem sim. É justamente o fato dos parâmetros nucleares serem muito pequenos. Ou melhor, não os parâmetros em si, mas aquela combinação que está ali. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Essa combinação aqui de baixo, onde diz science e o indeed, que é a mesma combinação, né? Porque P1 e P2, pelas suas definições, são produtos de algumas combinações de parâmetros, e funções A1 e A2 também, né, dependem desses parâmetros. Então, essa combinação aqui, fisicamente, fez com que isso seja muito menor que 1. Se você olhar de uma maneira mais rasa, vamos chamar assim, todas as constantes nucleares, exceto o D, que é a difusão, eles são números probabilísticos, né? Ou seja, se você começar a fazer o produto deles, de números que variam entre 0 e 1, a tendência é que eles fiquem menores ainda, entende? Então, por isso, fisicamente, isso se tornou possível. Entendi. Legal. Beleza. Eu tenho uma última perguntinha antes da gente encerrar. O que representa fisicamente o caso det de m igual a 0? O caso det de m igual a 0, para nós, tá, a gente acredita que seja o problema justamente da criticalidade, né, no sentido de que o det de m igual a 0, ele vai fazer com que o nosso sistema fique no limite. O limite que eu digo é o limite entre ter uma produção abaixo do 100%, né, como se você produzisse a cada instante ou a cada passo no espaço um número grande de fissionável, mas um pouco menor que o instante anterior, né? E se você virar a chave, eu uso a expressão virar a chave, né, Yuri, mas você produzir mais, é como se você estivesse chegando perto da criticalidade. Então a gente acredita que o det de m ser igual a 0 é justamente a nossa criticalidade, como se fosse encontrar o alto valor que faz eu ter produção constante, né? E isso não é interessante para nós, a gente precisa de decaimento. Então você teria um steady state diferente
não é? Que não seria constante, alguma outra coisa que não decairia Isso, com exatamente. a função do R. Vamos imaginar assim, de uma maneira bem grotesca, uma linha horizontal de fluxo de nêutrons. E não que isso não possa acontecer. Você teria um reator, né, produzindo a constância, vamos chamar assim. Mas isso, para ter um problema, uma reentrância e passar da constância para algo que cresça, e aí sim ter um problema, é muito perigoso. Entendi. Legal. Eu ia perguntar mais coisas, mas eu acho que eu tenho que parar, porque senão a gente vai avançando aqui na hora demais. Sim, claro. Júlio, cara, eu quero agradecer você enormemente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, perdão. Gustavo, acho que está tudo resolvido, né, Gustavo? Não tem mais ninguém com mão levantada. Então, Júlio, agradeço muitíssimo sua participação aqui no nosso seminário. Foi super interessante a gente conhecer um pouco mais sobre esse problema, não é, do fluxo de nêutrons, para entender como é que um reator nuclear é feito. E o mais legal ainda é ver que essas ferramentas que a gente aprende, não é, não tão sofisticadas aí, como a transformada de Henkel, mas transformadas integrais, não é, para estudar problemas de equações lineares ou sistemas, aí no seu caso, acoplados, são úteis e podem dar para a gente resultados concretos e interpretáveis de maneira bastante legal, tá bom? Exatamente. Então, acho que antes de terminar, Júlio, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu só gostaria de agradecer. Eventualmente, a minha pesquisa não se resume só a esse problema, a gente pode falar outras coisas, a gente pode até conversar e decidir um problema que eu possa apresentar. Então, eu fico muito feliz pelo convite, eu agradeço mais uma vez e dizer que eu estou sempre aberto a esse tipo de evento, vamos chamar assim, né? Eu gosto muito de participar. Ótimo, e estamos aí. Júlio, muitíssimo obrigado. Então, quem sabe aí, você já deixou uma deixa para um próximo seminário, quem sabe ano que vem, mais uma vez, a gente veja você por aqui, tá bom? Júlio, obrigado, pessoal, muito obrigado. Até o próximo seminário. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.